Desvende o medo interno e descubra que sua sombra é a chave oculta para ativar seu potencial. Quantas vezes você já se viu parado diante da vida, com os olhos fixos no vazio, sentindo que existe algo dentro de você que grita por liberdade, mas ao invés de avançar, você recua. Você hesita. Você foge. Como se houvesse uma muralha invisível erguida entre você e o seu verdadeiro destino. Essa muralha tem nome. Ela se chama medo. Mas o que poucos entendem é que o medo não é seu inimigo. O medo é um portal, uma chave oculta, um convite secreto para o encontro com a sua própria sombra. E é sobre isso que vamos falar hoje. Prepare-se, porque essa pode ser a conversa mais importante da sua vida. Se você sente que está preso, se já percebeu que existe um bloqueio interno e quer finalmente acessar o seu verdadeiro poder, então já se inscreve aqui no canal O Poder Cósmico da Mente. Ative o sininho e fique comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar como transformar a sua sombra na força que vai mudar a sua realidade. Vamos começar com uma verdade simples, mas que poucos têm coragem de encarar. O medo que você sente é o reflexo de uma parte sua que você tentou esconder. É a criança que foi rejeitada. É o adolescente que foi humilhado. É o adulto que foi frustrado. Essa sombra é formada por tudo aquilo que você não quis sentir, não quis lembrar, não quis enfrentar. E o que acontece quando você enterra algo dentro de você? Ele cresce, se fortalece e começa a controlar sua vida do inconsciente. Por isso, quando você tenta mudar, quando deseja algo novo, ou quando está prestes a dar um passo importante, esse medo surge, gritando, te paralisando, como um eco antigo de todas as vezes que você ouviu um não. De todas as vezes que disseram, você não é capaz, você vai falhar, isso não é para você. Mas hoje chegou a hora de olhar de frente para isso, porque existe uma verdade espiritual profunda aqui. Aquilo que você teme é exatamente o que você precisa atravessar para alcançar o próximo nível da sua existência. Imagine o seguinte cenário. Você está no escuro, num quarto sem janelas, tentando fugir de uma figura assustadora. Você corre, grita, procura saída. Mas a cada porta que abre, lá está ela de novo. Até que, sem forças, você resolve parar, respirar e olhar nos olhos daquilo que te persegue. E então, o que você vê é o seu próprio reflexo, seu próprio rosto carregado de dor, de memórias e de um poder que você havia esquecido. Esse é o simbolismo da sombra. Ela não está aqui para te destruir. Ela está aqui para te mostrar onde você se perdeu de si mesmo e, principalmente, onde está escondido o seu verdadeiro poder. Por isso, toda vez que sentir medo, toda vez que a ansiedade te dominar e aquela voz interna começar a sussurrar, não vai dar certo, desista, você não consegue. Pare por um instante e pergunte, o que essa sombra está tentando me ensinar? Porque dentro desse medo está a energia bruta que pode te impulsionar, se você tiver coragem de acolhê-la e integrá-la. Essa é a primeira chave para abrir as portas do seu potencial oculto. Agora, vamos além da superfície, porque existe uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. A maior prisão não é a que a vida coloca em você, é a que você mesmo constrói dentro da sua mente. Quantas oportunidades você já perdeu porque decidiu acreditar mais nas suas limitações do que nos seus sonhos? Quantas vezes você deixou o amor escapar porque o medo da rejeição falou mais alto? Quantos projetos você engavetou? Quantos passos você adiou? Quantas vezes você se escondeu com medo de falhar? Sabe o que tudo isso tem em comum? A raiz de todas essas barreiras é a mesma: o medo de encarar a própria sombra. Sabe aquele pensamento que diz, eu não sou bom o bastante, não sou merecedor, isso é grande demais para mim? Essas vozes não são a sua verdade, são apenas ecos de dores mal curadas, de traumas não resolvidos, de partes suas que foram esquecidas no escuro. Mas a grande virada acontece quando você entende que essas partes
não querem te derrubar. Elas só querem ser vistas, acolhidas e integradas, porque é assim que você se torna inteiro. Pense agora nos momentos da sua vida em que você sentiu raiva, inveja, vergonha ou um medo quase incontrolável. Todos esses sentimentos são portas de entrada para o encontro com a sua sombra. O problema é que desde criança aprendemos a fugir dessas emoções. Fomos ensinados que sentir medo é fraqueza, que sentir raiva é feio, que sentir tristeza é sinal de derrota. E assim, criamos um personagem, colocamos uma máscara e tentamos convencer o mundo de que estamos bem, de que somos fortes, de que nada nos abala. Mas por dentro estamos fragmentados, divididos, em guerra com nós mesmos. E o resultado? Ansiedade, procrastinação, autossabotagem e uma vida de constante frustração. Mas agora, chegou a hora de mudar esse ciclo. Hoje, eu quero te convidar para fazer algo diferente. Ao invés de fugir do seu medo, ao invés de tentar abafar a sua dor, pare, respire e pergunte: o que está por trás desse sentimento? Imagine que cada emoção que te incomoda é uma carta, um bilhete, um sinal que o universo está te enviando para te lembrar do poder que você deixou adormecido. Quando você sente raiva, talvez esteja na hora de impor limites. Quando sente medo, talvez seja a hora de dar um salto de fé. Quando sente tristeza, talvez seja o momento de se permitir sentir e se libertar. Porque cada emoção carrega uma lição. Cada dor carrega um propósito. E cada sombra esconde uma força que só está esperando você dizer: eu estou pronto. Se você chegou até aqui, saiba que isso já é um sinal de que a sua alma está pronta para despertar. E a partir de agora, nós vamos começar a acessar as camadas mais profundas do seu ser, onde o verdadeiro poder está escondido, esperando o momento de renascer. Agora, vamos entrar numa parte mais profunda da sua jornada. Porque entender a sua sombra é apenas o começo. O passo mais desafiador é começar a integrar essa sombra, transformando tudo o que te paralisa em combustível para o seu crescimento. Você precisa saber de uma coisa. Dentro de você, existe um campo energético onde ficam armazenadas todas as suas experiências, boas e ruins. Cada lembrança, cada trauma, cada emoção reprimida, tudo está vibrando em você, agora mesmo. E sabe o que é ainda mais impressionante? Essas energias influenciam diretamente as oportunidades que você atrai, as pessoas com que você se conecta e os resultados que você tem na vida. Sim, é por isso que muitas vezes, mesmo com todo o esforço, você sente que está patinando, que está dando voltas em círculos, porque o campo da sua sombra continua te puxando de volta para os mesmos padrões de sempre. Por isso, o processo de transformação começa quando você aceita um princípio fundamental. Não existe luz sem antes atravessar a escuridão. Agora, respira fundo, porque o que vou te dizer pode mudar completamente a forma como você enxerga o medo. Toda vez que você sente medo, é porque está diante de uma expansão. Sim, o medo é o aviso de que o universo está prestes a te entregar algo novo, mas só se você tiver coragem de atravessar o portal. E sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Elas desistem, bem na porta da transformação. Elas sentem o frio na barriga e recuam. Sentem a insegurança e voltam para a zona de conforto, porque dói, porque é desconfortável, porque mexe com tudo aquilo que você acreditava sobre si mesmo. Mas é justamente nesse momento que a vida te pergunta: você vai continuar vivendo pela metade? Ou vai se entregar de corpo e alma
ao seu verdadeiro chamado. Se essa mensagem está mexendo com você, se em algum momento da sua vida você sentiu que estava preso, que estava vivendo abaixo do seu potencial, deixa aqui nos comentários. Eu estou pronto para atravessar meu medo. Sim, escreve isso agora, porque esse simples ato é o primeiro passo para materializar a sua nova realidade. E aproveita. Se ainda não fez isso, clica em curtir e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que também precisa ouvir essa mensagem. Agora vamos continuar. Sabe qual é o maior erro que as pessoas cometem? Elas tentam vencer o medo, lutando contra ele. Mas a verdadeira transformação não acontece pela luta. Acontece pela aceitação. O seu medo, a sua sombra, o seu lado oculto não precisam ser eliminados. Eles precisam ser reconhecidos e integrados. Você precisa dar um lugar de honra a essas partes suas que um dia foram rejeitadas, porque só assim você vai conseguir acessar o seu verdadeiro poder criativo, aquela força que transforma ideias em realidade, sonhos em conquistas, pensamentos em manifestação. E aqui está um segredo que poucos sabem. Quando você integra a sua sombra, você para de atrair situações de dor, porque não há mais necessidade de o universo te colocar frente a frente com os seus medos. Você já os acolheu, já os reconheceu e já os transformou em sabedoria. E é exatamente esse momento da virada, quando o medo se dissolve e dá lugar à coragem, quando a dúvida some e a clareza aparece, quando o caos interno se organiza e vira potência criadora. Você começa a perceber que a vida sempre esteve ao seu favor, te convidando a enxergar além das aparências, a despertar o que estava adormecido. E muito em breve, eu vou te revelar qual é a lei hermética que rege todo esse processo de transformação. Mas antes, eu quero te guiar por mais um nível de consciência, onde você vai aprender como usar a sua sombra como uma ariada na criação da sua nova realidade. Agora que você começou a reconhecer a sua sombra, agora que você entendeu que o medo é apenas um sinal de que um novo poder está prestes a nascer dentro de você, chegou o momento de dar o próximo passo. Transformar tudo isso em ação consciente. O que isso significa? Significa que, a partir de agora, cada vez que o medo bater à sua porta, você não vai mais recuar. Você vai respirar fundo, vai olhar para dentro e vai perguntar: o que esse medo está me pedindo para fazer? Essa é a chave. Porque o medo sempre aponta para uma ação que você precisa realizar, mas que tem evitado por muito tempo. Se o medo é de falar em público, talvez seja a vida te dizendo: é hora de se expressar. Se o medo é de começar um projeto novo, talvez seja o universo te empurrando para o seu propósito. Se o medo é de se abrir para um relacionamento, talvez seja a sua alma te lembrando que você merece ser amado. Percebe? O medo não é o inimigo. O medo é o mapa. E aqui está uma prática poderosa que você pode começar a fazer a partir de hoje. Toda vez que sentir medo, ao invés de fugir, pegue um papel e escreva: 1. Qual é exatamente o medo que estou sentindo agora? 2. Qual ação estou evitando por causa desse medo? 3. O que eu posso fazer hoje para dar um pequeno passo na direção dessa ação? Essa simples prática vai começar a reprogramar a sua mente, porque o cérebro aprende por repetição, por ação e por enfrentamento consciente. Quanto mais você fizer isso, mais vai perceber que aquele medo que parecia gigantesco era apenas uma projeção,
uma ilusão criada pela sua mente para te manter na zona de segurança. E tem mais. Existe um outro detalhe muito importante. A sua energia, o seu campo vibracional, também muda quando você encara o medo e age apesar dele. Cada passo que você dá na direção da sua verdade aumenta a sua frequência, eleva a sua vibração e faz com que o universo responda de forma diferente. As portas começam a se abrir, as pessoas certas começam a aparecer, e aquilo que antes parecia impossível começa a se materializar. É aqui que a magia acontece. Porque ao enfrentar a sua sombra, você começa a acessar um novo nível de manifestação. A sua mente passa a trabalhar a seu favor e não mais contra você. O seu campo energético se alinha com os seus desejos. E o mais importante, você começa a se sentir digno de receber tudo aquilo que sempre sonhou. Essa é a verdadeira alquimia interior. O processo de transformar o chumbo do medo no ouro da realização. E agora, se você está se perguntando, mas por que tudo isso funciona? Por que enfrentar a sombra gera tanto poder? Eu quero que você segure essa pergunta, porque na próxima parte eu vou finalmente revelar a lei hermética que rege tudo isso. Uma lei que, se você entender e aplicar, vai te ajudar a criar uma nova realidade de forma consciente, intencional e poderosa. Estamos quase lá. Falta só mais um passo para que tudo faça sentido. Então, respira fundo, integre tudo o que você ouviu até aqui e prepare-se, porque o que vem a seguir vai abrir os seus olhos de um jeito que talvez nunca mais volte a ser como antes. Chegou o momento de abrir o último véu, de revelar a chave que esteve escondida por trás de cada palavra, de cada metáfora, de cada provocação que você ouviu até aqui. A pergunta que ficou no ar desde o início deste vídeo. Por que enfrentar o medo? Por que encarar a sombra gera tanto poder? A resposta está escrita nas leis universais, nas leis que regem tudo, desde o movimento das estrelas até os menores pensamentos da sua mente. E a lei que governa todo esse processo é a lei da polaridade. Sim, a mesma energia que hoje se manifesta como medo pode se transformar em coragem. A mesma força que hoje aparece como dúvida pode se converter em fé. A tristeza pode virar gratidão. A escassez pode virar prosperidade. Porque tudo na vida é dual, é polarizado. Dois lados da mesma moeda. Luz e sombra. Alegria e dor. Vitória e desafio, expansão e retração. E o maior poder espiritual é reconhecer que você pode transitar entre esses polos de forma consciente. O medo que você sente hoje é apenas a energia da coragem, invertida. A insegurança que te paralisa é só a força da autoconfiança do outro lado da linha vibracional. Você só precisa mudar o seu foco, mudar a sua ação e, principalmente, mudar a sua interpretação. A lei da polaridade nos ensina que tudo carrega o seu oposto e que todo extremo pode ser transformado pelo simples ato de mudar a vibração interna. Isso significa que você não precisa esperar se sentir pronto para agir com coragem. Você só precisa agir, e o sentimento virá depois. Essa é a alquimia da transformação pessoal. Você age, mesmo com medo, e ao agir, você muda de polo, sai da energia da limitação e acessa a energia da expansão. Por isso, da próxima vez que você sentir um medo bater, lembre-se desta verdade. O medo é o prenúncio da sua maior expansão. A sombra é a mensageira da sua maior luz. E você é o alquimista, que tem o poder de transformar tudo. Agora, antes de encerrar, eu quero te convidar. Se essa mensagem tocou o seu coração, se em algum momento deste vídeo você sentiu um chamado interno para agir, para mudar, para enfrentar a sua sombra, deixe aqui nos comentários.
Eu escolho a minha transformação. Escreva isso. Declare isso. Porque o simples ato de escrever já começa a movimentar as energias. E se ainda não está inscrito, agora é o momento. Clique no botão de inscrever-se, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa despertar. Este é o canal O Poder Cósmico da Mente, onde, juntos, vamos continuar desvendando as leis do universo, as chaves da consciência e os mistérios da alma. Porque você merece viver tudo aquilo que sua alma veio experimentar. Que a sua sombra se transforme em força, que o seu medo vire impulso e que a sua vida seja um campo fértil para a manifestação do seu mais alto potencial.